pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito de um conceito junguiano. Eu não sou muito acostumado a gravar muitos vídeos a respeito de Jung, mas estudo superficialmente a teoria dele porque tem alguns aspectos da teoria dele que me agradam e me atraem, porém não tenho propriedade de falar com grande profundidade a respeito. Mas ao menos posso dar uma ideia inicial para vocês de alguns dos conceitos dele. E hoje o conceito que vamos trabalhar foi solicitado por um usuário do canal. Então uma pessoa que tem interesse na teoria junguiana entrou no canal, assistiu um dos vídeos que eu já havia gravado a respeito de outro conceito de Jung e solicitou para falar a respeito da sincronicidade. E o que é a sincronicidade para Jung? Então Jung ele começa a estudar coisas que acontecem em uma proximidade ou que acontecem com algum tipo de relação. E aí ele quebra um princípio básico que é estudado pela física e por outras áreas, que é o princípio de causalidade. O que é o princípio de causalidade? Uma coisa causa outra. Então a gente vê isso muito claramente na física. Se eu empurro um objeto, a minha ação de empurrar causa o movimento do objeto, o deslocamento desse objeto. Então são tudo relações causais. Então uma coisa causa outra. E o Jung ele vem se questionar a respeito do que não tem uma ligação causal, mas ainda assim pode ter um outro tipo de ligação. Então o que o Jung estabelece? Que existem coisas que acontecem e que não são causadas uma pela outra. Então não é eu quem causo, não há uma coisa não causa a outra. Mas ainda assim elas possuem uma ligação de significado. Então o que o Jung entende com isso? Por exemplo, deixa eu buscar um exemplo assim, uma das coisas que nós podemos estabelecer como sincronicidade. Eu estou pensando em uma pessoa e essa pessoa me liga. Para Jung isso é sincronicidade. Por quê? Cientificamente falando, não há uma causalidade em eu pensar na pessoa e a pessoa me ligar. Ao menos dentro dos moldes científicos atuais da nossa ciência contemporânea. Alguns até chegam a dizer que há forças do pensamento, é justamente isso que o Jung vai estudar. Mas, dentro dos moldes científicos do padrão de ciência contemporâneo nosso, não há uma causalidade em eu pensar para a pessoa me ligar e a pessoa me ligar, ou eu estar pensando na pessoa e a pessoa me ligar. Então esses dois eventos não possuem uma ligação de causalidade. Porém, para Jung, elas apresentam uma ligação. E é uma ligação de significado. Então ele explora para além da causalidade. Então o Jung ele vem estabelecer que para além das relações causais, há uma relação de significado entre acontecimentos. Ou seja, há um significado em eu ter pensado na pessoa e a pessoa ter me ligado. Assim como vários outros acontecimentos que nós temos no nosso dia a dia. E aí o Jung busca em muitos desses eventos significados para outras coisas. Então é muito comum durante os atendimentos dos pacientes dele que ele estabeleça ligações entre acontecimentos da vida daquele paciente e coisas as quais ele está pensando, coisas as quais ele está mobilizando. Então isso é a ideia básica, de maneira resumida, claro, de sincronicidade do Jung. Quando dois eventos que ocorrem não têm uma relação de causalidade, ou seja, não é um evento causou o outro, porém eles têm sim uma ligação, que é uma ligação de significados. E aí vem toda a questão de que o Jung tem um trabalho gigantesco em cima justamente da busca desses significados. Então da busca do que uma coisa pode significar em relação à outra. Como eu disse, não sou um grande estudioso da área de Jung, apenas um curioso que gosta de ler conteúdos a respeito. Então eu não tenho a propriedade para falar mais a fundo a respeito disso.
Se vocês desejarem estudar isso mais a fundo, tem material disponível na internet, então tem material online disponível, artigos científicos de boa qualidade. Existem sites, inclusive, de sociedades junguianas, então existem associações junguianas que fazem formação analítica, e nesses sites você encontra muitos dos conceitos mais detalhados e com embasamento teórico muito bom, que é bem bacana de estar lendo, inclusive eu já li vários deles, para estar conhecendo mais a fundo. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.